Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao TGA Cast. Meu nome é Islane e hoje eu e Malu estamos aqui para falar para vocês um pouco das relações humanas, como já visto em sala de aula. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Malu e sejam bem-vindos ao nosso querido TGA Cast. Toda semana a gente vai trazer um pouquinho aqui das teorias que a gente está vendo em sala de aula para que vocês possam aprender aí de um jeito mais simples, mais prático e talvez até mais divertido, né? Mas e aí, vamos falar um pouco sobre a teoria das relações humanas. Quando foi que ela surgiu, Malu? Essa teoria ela surgiu em 1930 e foi construída com base na teoria clássica, que foi a teoria que a gente viu no episódio 1 do nosso podcast. Né? Então, a administração clássica ela via as organizações como uma estrutura formal e produtiva. E as relações humanas ela surgiu ali como uma resposta justamente a essas limitações que a teoria clássica trazia e passou a ver o homem e os grupos como seu foco principal. Isso mesmo, as teorias de Fayol e de Taylor, elas viam as pessoas como máquinas, como peças substituíveis. Elas não davam uma importância ao psicológico e ao social dos trabalhadores. Então, daí veio Elton Mayo e realizou a experiência de Hawthorne, que foi uma experiência dividida em 4 fases. Na primeira fase, os pesquisadores estudavam a iluminação, a forma como a iluminação impactava na produção dos funcionários. Uma boa iluminação resultava em uma maior produção, enquanto uma iluminação ruim resultava em uma produção menor. As pessoas não produziam tanto quanto tinha uma boa iluminação. Já na segunda fase da experiência de Hawthorne, nós vemos as melhorias. Houve melhorias no sistema de pagamento, na introdução de intervalos, essa introdução de intervalos. E o resultado disso foi um maior rendimento. As pessoas já estavam mais satisfeitas, mais descansadas para continuar a jornada de trabalho. Na terceira fase da experiência de Hawthorne, nós vemos entrevistas. Foi feito entrevistas com os trabalhadores para que soubessem das sugestões dos trabalhadores, na empresa, os seus ressentimentos e suas atitudes. Sabe, uma forma de estudar um pouco mais a pessoa para poder saber o que ela passa de fato dentro da organização. E na quarta e última fase, os pesquisadores eles ficaram responsáveis por implementar um sistema de pagamento que era feito com base na produção do grupo. Isso a gente vê que já funciona de uma forma diferente nas outras teorias, como na teoria da administração clássica e na administração científica, o pagamento ele era feito de forma individual. Quanto mais o operário produzisse, mais ele ganhava. Já aqui a gente trabalha com a produtividade do grupo. Quanto mais o grupo produzia, mais o grupo recebia. Isso fez com que houvesse uma maior solidariedade entre os trabalhadores, já que eles trabalhavam em grupos. Isso mesmo, Islane. E como resultado meio que já esperado, né, dessa experiência, os pesquisadores eles tiveram algumas informações bem importantes. Então, os níveis de produção eles dependiam justamente dessa integração social, porque as pessoas começavam a trabalhar em grupos, a se relacionar, a se conhecer, e isso criava uma proximidade, uma intimidade que era benéfica para a empresa e para o grupo. Também perceberam que as recompensas, como os agradecimentos, as bonificações, elas motivavam os trabalhadores e justamente esses grupos informais, eles foram muito importantes para as organizações, porque eles trouxeram aquela questão do apoio emocional, aquela questão da solidariedade, de colaborar com o outro, só às vezes por gostar do outro, né? Então, esse grupo informal lembra muito aquela patotinha da universidade que a gente ama fazer um seminário, aquele grupo da fofoca do trabalho que a gente ama falar sobre tudo. E isso tudo gera uma produtividade alegre, né? Digamos assim. Isso mesmo. E nas outras teorias, nós vimos o homem econômico, o homem como um ser racional, o homem que visava o dinheiro. Já nesta teoria, nós vemos o homem como um ser social, é algo mais romântico. Um homem que faz parte de um grupo, um ser que é motivado pelo reconhecimento, pela aprovação social, um homem que participa das atividades em grupos sociais. Mas como tudo na vida tem suas críticas, né, Islane? Com a teoria das relações humanas não seria muito diferente. Então ela teve muitas críticas justamente com a romantização do trabalhador.
além também da limitação do campo experimental, né? Já que essa teoria, gente, ela foi estudada apenas em uma organização e não em outras, como, por exemplo, bancos, restaurantes, empresas públicas. Além disso, também teve críticas a uma abordagem que foi chamada de abordagem manipulativa com os trabalhadores, já que eles usavam das técnicas de boa vontade do operário para trabalhar, para que os operários produzissem mais, sem melhorar de fato as condições de trabalho dos operários. A experiência de Hawthorne, então, ela se mostrou ser eficiente só a curto prazo, né? Então, ela não tinha ali aqueles impactos duradouros na motivação dos trabalhadores, porque de fato não foi implementado todas as práticas que foram colhidas, né, nessa experiência tão legal. Então, se de fato tivessem implementado, se tivessem padronizado, se tivessem tido ali mais um cuidado de rigidez, de burocracia, talvez essa experiência não fosse tão manipulativa. Embora a teoria das relações humanas ela tenha, de fato, revolucionado a administração, já que ela destacou o homem como uma peça importante, como um aspecto importante dentro de uma organização, ela também teve suas limitações. E essas limitações fez com que fossem abertos espaços para o surgimento de outras teorias. Teorias essas que nós veremos mais adiante. E aí a gente consegue perceber o quanto a teoria ela destacou que os trabalhadores não são apenas recursos produtivos, né? Mas sim seres sociais, gente, com emoção, com necessidades e motivações, literalmente um ser humano. E hoje as empresas elas valorizam bem mais o bem-estar, a satisfação e o engajamento dos colaboradores, porque elas entenderam que isso impacta diretamente na produtividade e no quanto a empresa vai receber desse colaborador, para também ela poder devolver, pelo menos ali, na mesma moeda, né? Isso mesmo, a teoria das relações humanas, ela nos mostrou que a comunicação aberta, a liderança participativa são essenciais para um ambiente saudável dentro de uma organização, não apenas de uma organização, mas também na nossa vida social. Mas nesse caso, né, de uma organização. Atualmente, as organizações elas investem bastante em feedbacks constantes do trabalho em equipe, uma gestão humanizada, conceitos que surgiram a partir da abordagem da teoria das relações humanas. Pois é, Slane, falando em trabalho em equipe, a gente entende também o quão importante é o ambiente social e o quanto os estudos de Hawthorne nos mostraram isso, né, com os grupos informais. Então, ali, aquelas relações com os colegas e supervisores, tudo isso influencia no desempenho. E hoje as empresas elas buscam o quê? Justamente criar uma cultura e um clima organizacional positivo. É algo que a gente escuta muito aí na administração. E isso aí a gente consegue a partir de qualidade de vida, uma boa remuneração, um reconhecimento necessário e uma inclusão também do colaborador à empresa. Realmente, viu? A teoria das relações humanas ela veio para questionar essa visão rígida e hierárquica da administração clássica, da administração científica. Ela veio para abrir caminhos para modelos que fossem mais flexíveis, para que as pessoas elas pudessem ser vistas dentro de uma organização. Então, isso influenciou praticamente nas práticas modernas que nós temos hoje, como home office, horários mais flexíveis, autonomia dos funcionários dentro da organização. E não só isso, viu, Slane? Ela serviu de alicerce para outras teorias também, como a gestão por competências, que vai pegar ali aquela valorização das habilidades humanas, a psicologia organizacional, nossa querida do P1, que é um estudo que vai visar o comportamento no trabalho, né, com outras pessoas, a teoria dos sistemas, que a gente estuda aqui na Teoria Geral da Administração, que vê a organização como um sistema social, e também, gente, vivendo na transformação digital, na época da valorização do capital humano, essa teoria ela permanece bem relevante no mercado, justamente porque ela vai reforçar que as pessoas motivadas e bem relacionadas, elas são fundamentais para o sucesso das organizações. E as empresas que, na maioria das vezes, ignoram esse aspecto, elas enfrentam problemas muito grandes, como, por exemplo, a rotatividade, a desmotivação e a baixa produtividade, o que vai impactar diretamente na vida do colaborador e na vida também da empresa. Isso mesmo, você falou da valorização do capital humano. E eu lembrei que, inicialmente, as pessoas elas eram vistas como recursos humanos. E hoje, nós já temos algo que é chamado gestão com as pessoas. Então, houve essa
transformação, essa valorização da pessoa dentro da organização. E com temas tão atuais como os de hoje, como o aumento do salário mínimo, o fim da escala 6x1, que visava a saúde mental do colaborador. E, além disso, né, visava também o equilíbrio da vida profissional com a vida pessoal. Que a gente sabe que a pessoa que trabalha 6x1, meio que não tem como conciliar as duas coisas. E a gente tem que entender que o colaborador satisfeito, ele é uma peça fundamental para que a empresa ela se mantenha a sua produtividade, mantenha um ambiente saudável. E é isso, pessoal. Esse foi um pouquinho aqui das teorias das relações humanas. Espero que vocês tenham gostado. Isso mesmo, nos encontramos no nosso próximo episódio, onde nós falaremos um pouco a respeito da teoria burocrática, coisa que a gente já viu em sala de aula. E eu espero vocês no nosso próximo episódio. E beijos e tchau, tchau!